Olá, essa é a segunda aula do capítulo Isomeria. E aqui nós vamos tratar da isomeria espacial, a estereoisomeria, com o caso da isomeria geométrica ou cis-trans. Acompanhe na tela um esquema que mostra o 1,2 de cloroeteno. Aqui nós temos um plano imaginário onde tenta representar a inviabilidade de rotação no caso de ligações duplas, sendo possível a construção de dois compostos. Um deles onde os dois cloros estão do mesmo lado em relação a esse plano imaginário, e um segundo composto é possível quando os cloros estão em lados opostos a este plano imaginário. Isso significa então que há duas possibilidades, então nós temos dois isômeros, onde há aqui uma necessidade de visualizá-los de maneira espacial, em três dimensões. Haverá isomeria geométrica sempre que G1 e G2 forem diferentes e G3 e G4. Eu preciso ter grupos diferentes ligados a cada um dos carbonos da dupla. É possível também haver isomeria geométrica em compostos cíclicos, dada a inviabilidade de rotação dos carbonos do ciclo. Acompanhe na tela, então, essas duas possibilidades, escritas em duas dimensões, onde, no caso da isomeria geométrica, ainda é possível verificar. Então, nós temos à esquerda os dois cloros do mesmo lado em relação ao plano da dupla ligação, nós temos o chamado isômero cis. Grupos ligantes iguais ou de maior massa do mesmo lado em relação a esse plano. Já o isômero trans tem grupos de maior massa, ou grupos iguais, em lados opostos em relação ao plano. Acompanhe agora o corte desse plano imaginário, caracterizando então aí a substância cis 1,2 de cloro eteno e a substância trans 1,2 de cloro eteno. Nos compostos cíclicos, também é possível, com algumas limitações, trazer a diferença entre o cis e o trans. Na tela você vê o 1,2 de cloro ciclopropano, à esquerda a representação cis e à direita a representação trans, imaginando que esse ciclo com 3 carbonos esteja no horizonte, onde dois cloros do mesmo lado em relação ao ciclo e no trans os cloros em lados opostos. Agora, no caso do but2eno, nós temos duas possibilidades espaciais para a disposição dos grupos. Quando os grupos CH3 ficam do mesmo lado em relação ao corte da dupla, nós temos o isômero cis. E quando eles ficam em lados opostos, nós temos o isômero trans. Na escrita na forma de linhas de ligação, isso pode ficar um pouco mais visível, sendo a forma cis curvada e a forma trans em zigue-zague. Acompanhe agora alguns compostos que não apresentam isomeria geométrica por não se encaixarem nesses casos de ocorrência, ou seja, grupos diferentes em cada um dos carbonos da dupla. No primeiro exemplo, CH2, ali o CH2 são dois hidrogênios do primeiro carbono da dupla, não é possível haver isomeria geométrica. Já no segundo exemplo, o carbono da direita tem dois grupos CH3, grupos iguais, não há isomeria geométrica. Trazendo essa forma mais normal, mostrando as ligações, fica evidente aí a impossibilidade de haver diferenças quando dois grupos são iguais de um mesmo carbono. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.